Daí tem mais exemplos. Olha só isso daqui. Bom, então primeiro eu agrupo, né? Ó, aqui tem K, aqui tem K. Estou vendo que aqui tem Z e tem Z. Então eu agrupo esses dois aqui, né? Faço esse agrupamento, certo? E aí coloco o K em evidência. Coloquei o K em evidência. Coloquei nesse outro ali o Z em evidência. E agora notem que tem o P mais K, P mais K. Agora eu coloco o P mais K não, o P mais 4, aliás. O P mais 4 em evidência. Poderia ter colocado aqui na frente, né? Mas está aqui. E o que sobrou? O K e o Z. Então, ó, K e Z, K mais Z. Certo? Mas é esse termo aqui que eu coloquei em evidência depois que eu agrupei. Agora, Q na terceira, que é o quadrado C, menos 2Q, menos 2C. Note que aqui, ó, eu tenho o 2 e o 2 em comum, menos 2, aliás, né? Menos 2, posso colocar menos 2. E aqui eu tenho Q e Q. Então, é isso que eu vou fazer. Eu agrupo esses dois aqui e agrupo esses dois aqui, ó. Por isso que se chama agrupamento, né? Então, no primeiro, eu posso colocar, aqui ó, tem Q na terceira e o Q é o quadrado. Então, eu posso pegar 2Q desse cara aqui e 2Q desse aqui. Aqui vai sobrar só um Q e aqui não sobra Q. Então, ó, Q, né, que sobrou lá, e o C, porque eu coloquei o Q ao quadrado em evidência. E aqui eu coloquei o menos 2 em evidência, e sobrou quem? Se eu tirar o menos 2 desse aqui e tirar o menos 2 desse aqui, vai sobrar o Q mais o C, porque eu estou pegando o menos 2 também, né? Então, ó, Q mais C. E aí, agora note, ó, Q mais C, Q mais C. Se eu pegar e colocar o Q mais C, tá aqui, ó, tá aqui o Q mais C, vai me sobrar quem? Vai me sobrar o Q ao quadrado, porque eu tirei o Q mais C, e o menos 2, porque eu tirei o Q mais C. Então, Q ao quadrado menos 2 e o Q mais C em evidência, que eu coloquei. E aqui no terceiro, né, é o mesmo procedimento desses dois itens. Olha só, aqui eu tenho x ao quadrado mais wx ao quadrado. Então, ó, x ao quadrado, e nesse caso aqui, o x e o x. Todos esses termos aqui tem x. Eu poderia até colocar um x em evidência bem grandão na frente. Mas como aqui ele está querendo fazer por agrupamento, o exercício, eu pego o x ao quadrado desses dois aqui. E coloco em evidência. Então o que vai me sobrar aqui? Vai sobrar o 1 meio. E se eu tiro esse x ao quadrado, sobra apenas o w. Beleza. Agora, desse outro, se eu colocar o x em evidência, né? Então, se eu colocar o x em evidência, sai esse x aqui, vai sobrar 1 meio. E se eu pegar esse x aqui, sobra o w. Então, né, o x em evidência, sobrou esse termo aqui. Agora, ó, 1 meio mais w, 1 meio mais w. Então, o que vai me sobrar? Se eu tirar esse 1 meio mais w, 1 meio mais w que eu coloquei em evidência ele aqui, ó, vai me sobrar o x ao quadrado mais x. Então, ó, x ao quadrado mais x e vezes o 1 meio mais w, certo? Aí, esse daqui eu considero o termo, a fatoração um pouco mais difícil de visualizar, mas também não é um bicho de sete cabeças, que é a fatoração de um trinômio quadrado perfeito. Bom, quando a gente tem uma expressão dessa forma aqui, ó, a gente resolve, a gente pode montar ela assim, ó, o 3x mais y multiplicado por 3x mais y. E aí eu multiplico 3x vezes 3x, dá 9x ao quadrado. Aí 3x vezes o y dá 3xy. Depois o y vezes o 3x dá 3xy. Daí 3xy mais 3xy dá o mais 6xy. E y vezes o y ao quadrado. Isso a gente costuma fazer, né? Mas agora o exercício está dando isso daqui e está querendo que a gente pega esse cara aqui, que a gente considera como sendo o trinômio quadrado perfeito, e volte na forma fatorada dele. Tá? É isso que tem que fazer. Então, ó, observe como podemos verificar esse resultado. 9x ao quadrado mais 6xy mais y ao quadrado, isso vai ser igual a... Eu posso escrever, então, 9x ao quadrado como sendo 3... Como sendo 3x... Opa, espera um pouquinho aí. Como sendo 3x vezes o 3x, né? Porque 3 vezes 3, 9. X vezes x, x ao quadrado. Então, isso pode ser 3x vezes 3x é o 3x ao quadrado. Então, tá aqui ele. Mais 2 vezes 3
vezes y. O que está querendo fazer? Ele pegou esse 6 e colocou um 2 multiplicando. Daí o que vai... Se eu pegar e fatorar esse 6, né, vai ficar 2 vezes o 3. Então eu estou pegando o 6 dividindo por 2 e o resultado dá 3. Isso daqui é uma artimanha por causa que a gente faz aqui, ó. O 3x vezes o y e depois o y vezes 3x. Então eu estou somando duas vezes. É por isso que tem esse 2 aqui na frente que é importante para nós. Esse 2 aqui na frente é importante para nós. Ó. Tá? Então sobrou o quê? 3x mais y, né? Desse termo aqui, ó, do segundo termo. E o y ao quadrado, tá aqui o y ao quadrado, certo? Aí o que isso eu posso escrever, né? Reescrever, ó, do 3x vezes 3x mais 2 vezes o 3x vezes o y, né? Então ele tá só fatorando essa parte aqui também. E aqui ele colocou mais um pontinho de vezes, né? Mais o y ao quadrado. Então ele só modificou essa parte aqui do que ele já tinha escrito aqui. Isso não fez nada demais. Note que o fator 3x é comum aos dois primeiros termos. Então, ó, 3x e 3x. Então aqui eu tenho 3x e aqui eu também tenho, pode ser pegar esse ou esse, tanto faz. Então é comum aos três termos. E o fator y é comum aos dois últimos termos. Então, ó, o y aqui e o y aqui também, que tem y ao quadrado, mas tem y e y, certo? Então, tem fatores comuns aqui no primeiro termo com o segundo e também fator em comum, que é o y, nesse caso, do segundo com o terceiro. Então, é para anotar isso, tá? Como os fatores 3x e y são comuns ao termo do meio, vamos separá-los em dois outros termos. Então, ó, 3x vezes 3x mais 2 vezes 3x vezes y mais y ao quadrado, que é o que está escrito aqui, ele só copiou. Ele vai escrever da seguinte forma, ó, 3x vezes 3x, que é esse cara aqui, mais 3xy mais 3xy. O que ele fez? Ele pegou esse 2 aqui, ó, que é 2 vezes o 3xy, e escreveu 3xy mais 3xy. Se eu fizer 3xy mais 3xy, eu vou obter 6xy, ou seja, 2 vezes o 3xy, tá? Então ele só está fazendo uma artimanha aqui para depois ele colocar em evidência, nesse caso aqui, o 3x e nesse caso o y, tá? E o y ao quadrado que está aqui, ele escreveu aqui. Agora agrupamos os termos que possuem fatores em comum e colocamos o fator 3x e o fator y em evidência. Então, olha, agora ele vai agrupar. Agrupou aqui e agrupou esse cara aqui. Aqui ele formou um termo. Aí depois ele vai querer fazer o quê? Apagando esse aqui, ó. Não precisa apagar. Não precisa apagar, tá. Ele agrupou esse termo aqui e aqui também ele vai fazer outro agrupamento. Aqui ele vai colocar o 3xy, ó. Tá colocando o 3xy em evidência. E aqui ele vai colocar o y em evidência, ó. Tá aqui o y em evidência. E aí ele vê o que sobra. Se ele pegar e tirar um 3x aqui, e esse 3x vai sobrar quem? O 3x fez o mais y, né? 3x mais y. Agora, se ele tirar esse y e tirar um y daqui, ó, que vai ficar y ao quadrado são y vezes y, ele tira um y, vai sobrar apenas o 3x e um y, ou seja, 3x mais y. Certo? E aí, agora, vamos analisar o seguinte, ó, que o 3x mais y e 3x mais y. Então vamos ver no próximo slide, ó, que eu estava falando, ó, 3x mais y e 3x mais y. Agora ele vai colocar isso em evidência, ó. Como 3x mais y é comum aos dois termos, fica em evidência. Então ele está pegando e colocando o 3x mais y em evidência. Se eu tirar o 3xy desse cara aqui, vai ficar apenas 3x, né? E se eu tirar de todo esse termo aqui, ó, tirar o 3xy, o que vai sobrar? O y, então mais y. E agora o que aconteceu? Ó, 3x mais y e 3x mais y. Bom, 3x mais y vezes o 3x mais y é 3x mais y ao quadrado, né? X vezes x é x ao quadrado, então considere tudo isso aqui como sendo um xão. E outro xão aqui, ó, então x vezes x, x ao quadrado, xão ao quadrado, certo? Assim verificamos por meio de fatoração que 9x ao quadrado mais 6xy mais y ao quadrado é igual a 3x mais y, isso elevado ao quadrado. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui prático. Ó. 64 menos 16a mais a ao quadrado. Eu quero escrever esse trinômio, né, na sua forma fatorada. Tá. Então,
Esse 64 que tem aqui, ó, podemos observar que ele é o 8 ao quadrado, né? 8 vezes 8, 64. Tirando a raiz quadrada 64, eu obtenho o 8. Então, 8 ao quadrado é 64. Escrevi o 64 sendo 8 vezes 8. O menos 16, se eu pegar e dividir o 16 por 2, né? Ele vai ser menos 2 vezes o 8. Então, ó, menos 16 eu estou reescrevendo ele como sendo menos. Aqui, sempre nesse terceiro aqui, ó, sempre tem que botar um 2 vezes e o número que vai sobrar daí. Então, nesse caso, o 8A, certo? Menos 2, 8A. Isso aqui é uma artimanha. Tem que sempre fazer isso aí quando estiver trabalhando com trinômio quadrado perfeito, tá? Mais o A ao quadrado. Tá, agora qual é que é o próximo passo? Pegar e escrever duas vezes esse cara aqui. Em vez de escrever menos 2 vezes 8A, vai ser apenas menos 8A, menos 8A. Então, vamos reescrever essa expressão. 8 ao quadrado, menos o 8A, menos o 8A, mais A ao quadrado. Certo? Então, ó, ele só reescreveu essa partezinha aqui. Por que foi feito isso? Para poder fazer isso aqui, ó. Olha só que interessante. Ele agrupa agora. Vou agrupar aqui e botar um mais aqui, tá? Agrupei. Desses caras aqui, quem que ele vai botar em evidência? O 8, certo? O 8, botando o 8 em evidência. Tá. Colocando o 8 em evidência, quem que sobrou? Tirei um 8 desse aqui, sobra um 8. E tiro o 8 aqui, ó, vai sobrar o menos A, certo? Aí mais, aqui mais. E agora eu vou colocar quem em evidência? O A. Vou colocar o A. E aí então, aqui vai sobrar o menos 8 e 1 mais um A. Porque eu tirei um A. Tirei esse A daqui e tirei um A daqui. Então vai ficar menos 8 mais A, certo? Mas note o seguinte, ó. Aqui eu tenho um 8 menos o A e aqui tenho menos 8 mais A. Então não é bem igual, mas isso aqui dá para nós resolver só colocando o menos aqui para o A, daí mudando esse mais, coloco o menos, e aí inverte o sinal de quem está aqui dentro. Então vamos reescrever isso aqui, ó, para ficar igualzinho, né? Essa parte aqui igual a essa parte aqui. Então eu vou fazer o seguinte, 8 menos o A, aí em vez de mais A eu coloco menos A, aí inverte o sinal, né? Vai ficar o menos 8 vira 8 e o mais A vai ficar menos A, certo? Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, porque A vezes menos 8, menos 8A. E A vezes mais A vai ficar A ao quadrado, né? Se eu fizer menos A vezes 8, menos A. E menos A vezes menos A, mais A ao quadrado. Então, e essa parte aqui é igual a essa daqui que eu escrevi. Mas por que eu escrevi isso? Para mim ter essa partezinha aqui, ó, igual a esta daqui. Agora eu coloco isso em evidência. 8 menos o A. Se eu tiro essa parte aqui desse termo aqui, vai me sobrar quem? Vai me sobrar o 8, né? Aqui agora é um ponto de multiplicação. Agora não é um ponto de multiplicação, aqui é uma multiplicação, né? Então sobrou o 8. Agora, se eu tirar o menos 8A que eu coloquei em evidência, sobrou quem ali? O menos A. Então, ó, 8 menos A e 8 menos A. O que vai ser isso? O 8 menos o A ao quadrado. Então, do trinômio quadrado perfeito, eu cheguei na sua forma fatorada. Tá? Isso que tem que fazer agora nos exercícios. Ok? Espero que tenha ajudado vocês aí, essa explicação do conteúdo. E espero que vocês consigam fazer agora os exercícios propostos a partir dessa explicação aí. Ok? Tchau!